Nossa prece inicial, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus. Mestre, mais um dia nos encontramos aqui para aprendermos um pouco mais nessa escola da vida. Que os espíritos benfeitores dessa casa nos amparem, como sempre fazem, e auxiliem a nossa expositura da noite. Assim seja. Hoje nós temos a presença da nossa amiga Penha, lá de Linhares, que veio nos falar o tema Valorizar a Vida, Exercício de Alto Amor. Passo a palavra para você e que os bons espíritos te acompanhem. Tem uma na frente. Boa noite a todos. É com alegria que trazemos um abraço fraterno no Grupo Espírita Joana d'Arc de Linhares. Boa noite aos irmãos que nos acompanham aí pela internet. É realmente um momento de reflexão sobre a valorização da vida. A casa está de parabéns por esse mês tratar dessa questão no momento que nós estamos vendo em evidência tanto desamor, né? Tanta desvalorização da vida em todos os aspectos. O objetivo do trabalho é fazer uma conexão com a valorização da vida, mas no exercício do alto amor. Deixa eu ver como... Os livros que eu fiz uma releitura, livros que eu li, que eu estudei, e que a gente aproveita a leitura para repassar já com nossa energia, com a nossa releitura, são esses aí. Então, tudo que eu disser nesse trabalho foram ditos por irmãos, né, por Dias da Cruz, do livro Alto Amor e Outras Potências da Alma, com a parceria do Andrei, Emoções que Curam, uma parceria de Dufour, Irmãs Dufour com Vanderlei, a nossa querida Joana, né, todas as obras de Joana tratam dessa questão de maneira muito bonita, e passagem do Evangelho. Então vamos lá. Primeira pergunta, eu justamente fiz igual está no livro da Hermance, fizeram esses questionamentos para ela. O que é alto amor? Porque quando a gente pensa em alto amor, a gente volta o pensamento para a questão de cuidar do corpo, cuidar da mente, e que é, né? Mas a visão de alto amor aqui vai além dessa questão de cuidar somente do corpo. Ela disse, é a construção de uma relação amorosa e acolhedora com nós mesmos. Queridos, o substantivo construção vem do verbo construir, significa que é um trabalho. Não está pronto, é um processo, uma construção amorosa de uma relação com nós mesmos. Ou seja, eu entendo o momento evolutivo em que me encontro, eu compreendo, aceito as minhas dificuldades de entendimento, as minhas limitações e trabalho. Então, o alto amor é uma construção. E para falar de amor, a gente tem que sempre lembrar aqui do Fenelon, dizendo o seguinte, o amor é de essência o quê, pessoal? Divina. Eu gosto desta fala para a gente não se esquecer justamente disso aqui, de todos vós, do primeiro ao último. O que significa isso? De quem está iniciando a caminhada evolutiva, ainda está, né, em princípio inteligente, até aquele que já compreende a lei divina. Em todos existe essa centelha divina. É preciso a gente entender que há em nós o DNA divino, que há em nós esse amor, para até compreender como é que a gente desenvolve, como é que a gente faz para entender. Bom, todos que vêm aqui, com certeza vocês, estudantes daqui da casa, ouve demais a gente falar disso. O amor é um aprendizado. Aprender a amar é o nosso exercício aqui como espíritos imortais. Então, nós estamos num processo de aprendizagem. É interessante a gente entender. E eu gosto muito quando a irmã se fala isso daqui, porque também a gente passa um processo de compreensão do outro.
Olha o que ela diz, que o mapa de estratégias desse aprendizado é diverso, graças a Deus. O meu mapa, para o meu processo evolutivo, difere do Zé, porque somos uma individualidade. Somos espíritos imortais, nós temos histórias diferentes. E toma dimensões de conformidade com o nível de amadurecimento moral e espiritual. Então, veja bem. Veja se vocês concordam com a minha leitura que eu fiz dessa questão. Quanto mais amadurecido espiritualmente, quanto mais entendido da lei divina, mais eu estou propenso a fazer um mapa de estratégias bacana para a minha evolução. Eu vou correr menos riscos, eu vou errar menos. Mas enquanto eu não tenho, esse amadurecimento, eu faço de acordo com aquilo que eu tenho. Cada um, desenvolve de acordo com o seu potencial. Aí fizeram essa pergunta para a irmã: quais os aspectos, então são muitos, que precisamos desenvolver para que amadureçamos espiritual e emocionalmente? São muitos, mas a gente vai falar de um só. O uso do interesse pessoal sublimado pelo amor. Queridos, porque seria uma grande hipocrisia nossa dizer que ainda não temos interesse pessoal. No estágio que nos encontramos, é natural que ainda nós, em muitas ocasiões, tomamos atitudes pelo instinto e não pela inteligência. Por quê? Porque nosso grau de entendimento ainda é de criança evoluindo, criança engateando em sentido espiritual. Então vamos entender um pouquinho isso. O que significa esse sublimar esse interesse? Calar a voz do ego, porque o ego exige, o ego cobra, o ego coloca a gente no pedestal, o ego supervaloriza tudo que a gente faz. Calar essa voz, e deixar sobressair a voz da essência, do divino que é em nós. E sempre lembrando que todos nós estamos amparados, todos nós estamos nesse processo de aprendizagem, e todos nós estamos amparados pela misericórdia divina. A ciência está falando, muitos artigos estão surgindo, pessoal, para confirmar o que André falou há tanto tempo, que Bezerra falou há tanto tempo, em relação a esse aprendizado, o aprendizado do amor. Então foi lançada uma pesquisa recente, nesse jornal aí, Neurociência, que diz que nós temos uma área do cérebro que dá um toque quando nós estamos com o egoísmo à flor da pele. Já estão estudando. Graças a Deus que a ciência está buscando os recursos para que a gente possa falar com firmeza, independente de crenças. A ciência dizendo que quando nós estamos com o nosso ego, na sala de estar todo-poderoso, há um giro na supramarginal, que é essa região do cérebro. Então, nossos irmãos cientistas estão estudando que é possível, sim, controlar o egoísmo. Onde é que acontece o auto-amor? Queridos, uma das sugestões, porque não tem receita de bolo, é a gente aceitar a nossa realidade espiritual. Não usar máscara de bondade, de santidade, de perfeição. E mais do que aceitar a nossa realidade, é não resistir à realidade dos outros, Não resistir a como os outros, por exemplo, pensam, como eles agem. Não querer mudar, controlar o momento em que o outro se encontra. Nós podemos ser instrumento de espelho, de exemplo. Então, o auto-amor acontece quando aceitamos a realidade, não resistimos ao que a vida e as pessoas são. Nós estamos vivenciando um período que é muito, muito evidente isso. As pessoas quererem controlar o que a outra, como a outra pensa, como a outra age, como a outra sente. Então, quando nós fazemos esse exercício do auto-amor, eu não faço o que o ego me exige.
eu faço o que o Espírito precisa para progredir. Então é um trabalho. E na doutrina espírita nós não falamos em dificuldade. Nós falamos em exercício, em trabalho, né? Falamos nessa questão. Eu gosto desta pergunta. Como distinguir auto-amor e egoísmo? Porque a gente faz confusão. Vamos analisar as imagens. Logicamente, pelas imagens, nós estamos vendo que o egoísmo, eu estou no centro, todas as setas estão viradas para mim. Então, mesmo que eu faça movimento para fora, mesmo que eu faça movimento para fazer um trabalho social, eu procuro a setinha para mim. Seja um elogio, seja uma posição mental de que eu sou superior, que eu já sou muito bom, que eu já sou muito assim ou assado. O auto-amor é um coração aberto, conectado a corações. É um coração nutrido, é um coração cheio de amor. Então aí está a diferença de auto-amor e egoísmo. Logicamente, no caso, já explicando, o egoísmo só pensa nele. E quem se ama sente uma enorme atração, nascida das suas fontes, né, do coração, a amar outras pessoas, sem exigências, sem cobrança, sem nada de buscar privilégios, etc. e tal. Essa pergunta também é interessante. E eu já me senti assim. Não sei se os senhores já se sentiram. Por que temos uma sensação de ser egoístas quando nos direcionamos para o auto-amor? Quando a gente começa a se auscultar, quando a gente começa a querer sentir as nossas emoções, se aquilo é bom para a gente, se o substrato daquele trabalho me enriquece, qual é a intenção que eu estou fazendo, e você começa a dizer não, você começa a selecionar algumas coisas, você fala, opa, será que eu não estou ficando egoísta? Vocês sabem por que a gente tem essa sensação, segundo a nossa irmã? Aprendemos que amar é se anular para que o outro fique bem. Essa ideia está enraizada no nosso mental, e nós vemos isso, pessoas dizendo, tem que ser assim, para que ele fique bem eu não posso respirar. A gente vê muito isso nas relações familiares. Lamentável concepção de que não reflete o amor de Deus nas leis cósmicas. Deus não quer que ninguém se anule para que o outro fique bem. Deus quer, porque é amor, que todos nós estejamos nutridos e bem, para que todos estejam bem. Então essa é a ideia que que a gente ficou enraizada, e que hoje a gente fica, é minha culpa, é minha máxima culpa, tem que ser assim, porque é meu karma. E a pessoa fica em sofrimento. Aí tem esse texto que diz assim: amor não inclui necessariamente o sacrifício, o qual é justo, tem casos, com certeza, quando a vida, em função de provas e necessidades particulares, nos coloca em situações irremediáveis que pedem o nosso testemunho, ciclo de muita dor. Aí alguém pode estar pensando assim, Madre Teresa de Calcutá. E a irmã Dulce que dormia naquela caminha, e o Chico tão franzino assim que... Gente, eles tinham o coração nutrido. Então não era sacrifício. Não era sacrifício. E Deus não nos pede grandes missões. Ele nos convida a pequenas missões. Aí eu pergunto, paternidade é uma pequena missão? Paternidade consciente não é uma pequena missão, é uma missão. Talvez nós estejamos aqui para essa grande missão, que é desenvolver a paternidade, a solidariedade, a amizade. Então esses irmãos tinham no histórico deles, de vida, né, uma cartinha que viessem para desenvolver essa atividade, até para nos ensinar.
mas em nenhum momento para eles representava sacrifício, porque eles não cobravam, eles não exigiam, e eles doavam porque tinham o que doar. Uma reflexão madura, diz nossa querida irmã, se nos leva a concluir o contrário. Quando cuidamos de nós com sabedoria, quando temos um olhar carinhoso para com nós mesmos, a gente se coloca numa condição bacana para fazer o trabalho social, para fazer o trabalho com o outro, para ser útil em qualquer lugar que nós estejamos, principalmente no âmbito familiar. Não é sacrifício, é o amor se expandindo, é o amor que há em nós se expandindo. Então, quem se sente saciado, preenchido, e por essa razão guarda uma capacidade maior e mais equilibrada de estender a mão, de colaborar com as necessidades alheias. Onde existe o amor legítimo, não existe espaço para egoísmo tóxico. Porque o verdadeiro amor, que é o amor que Cristo veio e exemplificou, ele agrega, ele une, ele não separa. Ele traz sempre proximidade nas relações, respeitos nas relações, principalmente nas diferenças, né, na maneira de pensar, na maneira de se comportar, na maneira de viver. Aí a gente tem algumas falas para a gente começar a entender o processo de alto amor. Somos os únicos responsáveis pelos nossos sentimentos. Concordam? Se eu sinto raiva, eu sou responsável por essa emoção. Alguém pode ter sido um instrumento, mas eu permiti. Como é que eu me trato? Eu me respeito, eu me cuido. Da forma como eu me trato, eu permito que outras pessoas me tratem. Outra coisa, não existe sentimentos certos ou errados, ou emoções certas ou erradas. São marcas, são demarcações, são indicativos de como eu estou nesse período reencarnatório, como eu estou neste momento. Então eu preciso ter olhos e ouvidos de me ouvir, para eu sentir, para eu saber o que está sendo dito para mim mesma. Não é dita para o outro, dita para mim mesma. Quando eu falo em educar sentimentos, tem a ver com alto amor, é tomar posse de nós próprios, ter diálogo interno, que é uma conversa amorosa com nós mesmos e honesta, sem fazer boicote ou sabotar. Conversa honesta. Construção de autonomia, porque somos espíritos. A doutrina espírita fala em liberdade, em progresso. O espírito está num processo de crescimento, então tem que buscar a sua autonomia, segurar a rédea da tua vida e construir. Né? Aí precisa de uma fé que raciocina, né? que pensa, que analisa, que tira conclusões. Sustentar sentimentos nobres acerca de nós mesmos também é uma crença que foi trazida, que a gente se coloca sempre como inferior num processo até de progresso espiritual. Se nós aqui fizermos uma retrospecção há 200 anos, 300 anos, 500 anos, ou antes de Cristo, a nossa posição social, a nossa posição em termos de inteligência, nós não melhoramos? E quanto nós já melhoramos? Então a gente lembrar que se nós erramos muito, também já temos um arquivo bacana de coisas valorosas, construídas com quedas, tudo bem, mas nós levantamos e aprendemos. Aprender a reconhecer, gente, o que nós queremos, o que eu quero nesta reencarnação, qual é o meu propósito aqui, né? Para que eu estou aqui? E aí eu escolhi de todos, esse exercício que falar sobre assertividade, porque é um exercício bacana e que nós temos dificuldade.
A assertividade é um exercício de uma educação emocional. É a gente se escutar, a gente se entender, expressar as emoções com autocontrole, com maturidade, mas com honestidade emocional. Então vamos colocar um exemplo. Chega alguém na tua casa sem avisar, e você está preparando o evangelho no lar. E essa pessoa você sabe que, não tem nada a ver com aquilo. Aí, para agradar, para não dar, vou deixar para fazer o evangelho outro dia. Eu vou mudar o dia. Entra, vamos tomar um café. Mas você não fica bem. Porque isso fica lá martelando na tua mente. E você começa a sentir um incômodo. O que seria assertividade? Você dizer, bem, nós fazemos o evangelho no lar, você chegou, não avisou, né? Se você quiser participar, fique à vontade, estamos aqui. Né? Ou outra situação em que a gente tem que expressar o que a gente pensa, expressar o que a gente sente, porque senão fica ali. E começam aquela situação de culpa, de constrangimento, de não se sentir bem. E tudo que não é expresso, né, tudo que não é mostrado, vira doença, vira desequilíbrio. Quando o amor passa a fluir de dentro para fora, que é a questão do auto-amor, a alma fica preenchida e oferta o que tem de melhor, o que tem de mais bonito, né, o que nós podemos ofertar. E o que nos garante esse trabalho? O equilíbrio. Né? O equilíbrio garante o caminhar. Aí vamos ver o que Joana fala em relação a gente estar se desequilibrando a todo momento e adoecendo. Os centros de força começando a não circular de maneira bacana, a gente começa a ter pensamentos pessimistas, a gente começa a achar que a vida não tem graça, a gente começa a pensar, será que eu não vivi já que chega? Será que eu já fiz aquilo suficiente? Se eu desencarnar eu terei outra oportunidade. A gente começa a colocar um monte de coisinhas, é o desvalor. Às vezes a gente fala em suicídio, ele começa aí, nessas pequeninas coisas. Vamos ver o que ela fala. O homem conquista o exterior e perde-se interiormente. Verdade? Joana falou, os cientistas estão falando, artigos e mais artigos estão dizendo. Daqui a umas 2 semanas, nós teremos a AME com a jornada, é só olhar a programação, falando os pensamentos interferindo, modificando as células, trazendo doença. Muitos pesquisadores estão trabalhando. Joana está falando isso aqui, ó. Avança na horizontal do progresso técnico, sem o logro da vertical ética. No evitável conflito que se estabelece, comodidade, prazer, viver de qualquer jeito, sem harmonia interna nem plenitude, desconecta os centros de equilíbrio. Ou seja, o nosso centro de força, aquilo que nós recebemos de energia, que passa por todos o nosso corpo físico, absorve. E abre favoravelmente os agentes agressores novos, aos quais dá vida e que desorganiza os arquipélagos celulares. Nós já começamos no estudo agora falando que nós começamos a desvalorizar a vida, já assim, desarticulando modificando as nossas células, modificando o mecanismo do nosso corpo, a função do nosso corpo. Aí Joana fala, o homem é o que acalenta no íntimo. Sua vida mental se expressa na organização emocional e física, dando surgimento aos estados de equilíbrio, como de desarmonias pelos quais a gente se movimenta. Pensamentos em desalinhos, emoções descontroladas, mente pessimista. Saiu um artigo esta semana, um trabalho na América do Norte, dizendo que pessoas que se queixam muito, desarticulam as energias positivas do organismo. Mente inquieta, produzem efeitos perniciosos no corpo. Essas emoções, o que elas fazem? Elas fecham a janela do equilíbrio. E aí, o que acontece com nossas glândulas adrenais? Que
funcionando direitinho, elas trabalham para o bom funcionamento do organismo. Mas se eu injeto o tempo todo pensamento de agressividade, ciúmes, né, o que isso traz? Adrenalina. Essa adrenalina na corrente sanguínea chega até essas glândulas suprarrenais e eu começo o desequilíbrio que Joana falou. Por exemplo, as mitocôndrias, que nós chamamos, né, das usinas das células, é o que alimenta as células, é que dão energia. Quando eu desarticulo, quando eu me desarticulo, quando eu vibro numa faixa de pessimismo, de raiva, de vingança, as mitocôndrias que tem que funcionar energias positivas entram em desalinhos aí, como muito açúcar, por exemplo, né, um desequilíbrio total. Então, se eu altero a minha vida. Então, queridos, eu sou o quê? Um suicida inconsciente. Nós falamos muito e devemos falar e devemos ficar atentos, porque o índice de autocídio cresce assustadoramente em todas as faixas, em todas as crenças e em todas as idades. Mas a gente às vezes esquece que nós estamos diminuindo o tempo de vida e achamos que estamos bem na fita, que nosso tempo de vida era só esse, mas nós estamos cometendo aí um suicídio inconsciente. Por quê? Porque nós estamos aliados com pensamentos desalinhados. E no livro Céu e Inferno, Kardec falou: o suicídio não consiste somente no ato voluntário, ou seja, a arma, né, o veneno, a corda, não isso que corta, né, de imediato os laços vitais, mas sexo desequilibrado. Nós sabemos que sexo é a segunda energia mais potente, é uma energia criadora. Se eu uso meus centros genésicos em desequilíbrio, sem uma troca bacana de respeito, eu desalinho esse centro de força, eu gasto fluidos e eu posso estar cometendo um suicídio indireto. Tensão exagerada, sabe quando a gente vive numa situação que a gente não desliga a mente, ela não para, o coração não para, está acelerado. Cólera, vícios, ódio, ociosidade. É incrível, você também ficar sem ser útil, somente parada, cria também energias, né, desalinhadas. Paixões exageradas. O que seria paixão exagerada? É o cavalo destrambelhado, ela precisa de controle, a paixão, né? Pessimismo, hipocondria. São atitudes, como diz aqui nosso irmão no livro Céu e Inferno, que também tudo que a gente faz em conhecimento de causa, que deve apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Se eu ingiro bebida alcoólica, pego um carro e vou dirigir e desencarno, ou se eu dirijo de forma imprudente, será que inconscientemente eu não estou com um sentimento de desvalor da vida e apressei o meu tempo de reencarnatório? E olha, que a gente precisa analisar com cuidado essa questão de receber um corpo. O André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele diz: o corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo Espírito trazido à carne. Talvez deveria ser a primeira coisa que nós deveríamos agradecer quando nós acordamos: Senhor, estou no meu corpo físico, na oportunidade ainda de hoje aprender mais um pouquinho. Não que no mundo espiritual não aprendamos, mas é aqui, né, na carne, que a gente vivencia e aprende as provas, as situações pelas quais nós devemos passar. Emmanuel alerta a gente: o pensamento sombrio adoece o corpo que está são, e agrava os males do enfermo. Pesquisadores estão já fazendo, tem muitas pesquisas já que põem grupos que meditam, que oram, que aceitam a realidade que se encontram e lutam com resignação ativa. São pessoas que até a medicação
surte mais efeito. O queixoso, o reclamão, o que acha que é castigo, que não é merecedor, são pessoas que levam mais tempo para receber o resultado da medicação. O André fala: dirige um homem à sua vontade para a ideia de doença e a moléstia lhe responderá ao apelo. Quer dizer, pensa, porque o pensamento é uma força criadora. O que nós pensamos, nós criamos, mesmo que não aconteça, ela fica plasmado na atmosfera da vida. E mais cedo ou mais tarde nós recebemos. A ausência de habilidades emocionais para lidar com as nossas emoções é a causa principal de nossas dores, é a causa como muitos de nós estamos eliminando a vida física, porque a gente quer eliminar a dor. E quando a gente desperta e viu que eliminar o corpo físico não eliminou a dor, a gente tem uma outra situação para vivenciar, né? A entender o que se passou com a gente, né? A entender esse processo. Muitos psicólogos estão trabalhando com jovens nos seus consultórios e estão trazendo para a gente resultados. Eu tenho um filho que trabalha e fala: os meninos são muito inteligentes, os meninos sabem tudo de computação, eles programas, mas quando chegam para falar das emoções, são analfabetos. São pessoas que não conseguem digerir o vazio que sentem ou as frustrações. Por quê? Porque são pessoas que não foram permitidos passar pelas frustrações da vida. E as frustrações nos fazem entender a vida. Aí a gente teve em São Paulo agora recentemente um congresso de gestores de educação e Mário Gil falou o seguinte, que as escolas do futuro ensinarão mais habilidades socioemocionais do que conteúdos, porque nós precisamos sim trabalhar essas questões socioemocionais, até para viver, para trabalhar em uma empresa hoje, é observado esse pré-requisito. Como é que você se relaciona com o outro? Como é que você lida com as suas emoções? Como é que você fala para o outro que você não está bem, que você está triste, que você está zangado, que você não gostou daquela postura, mas não deixou de amar a pessoa, não gostou da postura do trabalho, da como as coisas foram conduzidas. Nós ainda precisamos aprender. Toda emoção dentro de nós significa algo a nosso respeito e tem uma função sagrada e reveladora quando nós somos honestos. E quando nós falamos, não, eu sinto raiva, eu estou triste, eu estou magoado, não estou feliz nesse momento com essa situação. E a gente buscar os recursos para entender, para acertar, para limpar os centros de força dessas energias que pesam e que nos adoecem e que nos levam à depressão e levam, porque é doença, nos levam a eliminar a vida. Tudo que sentimos faz parte da nossa jornada evolutiva. O aprendizado de autocontrole é outra coisa também que a gente faz errado. A gente, quando fala em aprendizado do autocontrole, a gente coloca uma máscara de zen. Não somos ainda esse estágio. O que a gente tem que trabalhar agora, gente, é conhecer as emoções, evitar as explosões, por exemplo, já é um bom começo. A ter paciência para ouvir e dar a resposta no outro dia já é um bom começo, porque a raiva já passou. Então não é querer de uma hora para outra virar um ser que já assim não sente, eu não sinto isso. Não é verdade. E a gente começa a usar uma máscara de poder de controle e isso também adoece. A gente precisa sempre lembrar do nosso terapeuta por excelência. A gente precisa lembrar como Jesus lidou com as nossas emoções, com os irmãos que ele teve o primeiro contato. Se a gente começar a lembrar, a gente começa a ver que Jesus o tempo todo ele acolhia e não separava. Ele sempre falava de acolhimento e de amor. Mas a gente também lê e segue ao pé da letra algumas coisas que a gente lê. Mateus fala assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si minha cruz e siga-me. Bom, a gente acha que seguir aqui é abandonar-se,
humilhar-se e seguir. Não foi isso, não é isso. Renúncia, gente, é desapego. Durante minhas existências, eu crio uma autoimagem de mim. Autoimagem de perfeição, autoimagem de poder, autoimagem disso, autoimagem daquilo. O que Jesus fala, renunciar a si mesmo, é renunciar ao desapego da autoimagem criada pelo personalismo, criada pelo egoísmo, tá? Essa coisa a gente vem trazendo de muitos e muitos anos, de milênios a fim. Então é renunciar isso aí. Quando eu renuncio a essa postura, eu começo a me posicionar como um filho da luz, como alguém num processo de aprendizagem, eu fico menos exigente, menos duro com as pessoas. Aí sim é seguir Cristo. É muito difícil dizer que segue Cristo defendendo a ideia de desamor, de violência. Em nenhum momento Jesus pregou violência. Em nenhum momento. E quando nós usamos a imagem de Cristo para fazer isso, eu acho que estamos sendo o que Jesus falava lá, muitas vezes cita no Evangelho, hipócritas. Como seguir Jesus e valorizar a nossa encarnação? Seguir Jesus, na verdade, é uma ação individual, independe de religião. Seguir Jesus significa espiritualidade. É desenvolver o nosso contato com a força maior, né, com o amor maior e com essa fonte que é em mim, né, que há em mim. Então é acompanhar a trilha que ele deixa, que todos os momentos é só a gente ter olhos de ver, né, que a gente observa o avanço espiritual do Mestre pela trilha que ele deixou. Dias da Cruz, com a parceria com Andrei Moreira, fala assim: o homem só se planifica na relação com a fonte que lhe deu origem. Qual é a fonte que deu origem a gente? Deus. Como é que eu faço para encontrar essa fonte? Ela está em mim. Então eu tenho que estar em contato comigo mesma, temos que estar em contato com a minha energia para eu identificar o amor divino. Porque se eu estou desconectada da minha energia, como é que eu me conecto com Deus? Outra questão também que a gente se pune muito é em relação a pensar na culpa e na questão de causa e efeito. Eu gosto dessa fala aqui. É preciso também entender, compreender que a lei de causa e efeito não é uma estrada de mão única. Se nesta encarnação eu fiz algo que na minha consciência desarticulou, né, me desequilibrou, não foi bacana, primeiro passo, parar de se punir. Primeiro passo, parar de dizer minha culpa é minha máxima culpa, porque isso só adoece. E entender que a lei de causa e efeito é uma lei que admite reparações, que oferece oportunidades ilimitadas para que todos, não somente eu, todos possam trabalhar seus enganos, corrigir suas falhas. Isso nos dá um alento, isso tira um peso da gente, de nos acharmos inferiores, porque já passamos por momentos de grande desequilíbrios. Sempre é um momento da gente entender a oportunidade que nos são dadas. Vamos relembrar algumas passagens que Jesus mostra isso na íntegra. João, capítulo 11, de 1 a 46, eu trouxe essa passagem só para falar a importância do movimento do nosso movimento para recebermos ajuda. Aqui nós temos a história de Lázaro, todos conhecem, né? Irmão de Maria e Marta, amigos de Jesus, pessoas que Jesus tinha bastante apreço, e nesse período, nós sabemos, sem tecnologia, sem ciência, tudo era considerado muito complicado, principalmente a lepra, né, que hoje é hanseníase, as pessoas precisavam ficar reclusas, ficar nas cavernas, ficar cobertas, isoladas e tantas outras doenças. E Jesus estava mais ou menos a uns 40 quilômetros de onde estava a casa de Lázaro, e ele adoeceu. Ele adoeceu e foi considerado morto. E todos nós sabemos, por orientação espiritual, que ele não estava
estava morte aparente, que era catalepsia, né? Mas ele já estava há muito tempo. Então, se o corpo está parado considerado como morto, né? As funções não estavam boas, as funções orgânicas, e ele já começava a dar algumas características nos pés, assim, de apodrecimento. Bem, mandaram chamar Jesus. Jesus ainda ficou 2 dias onde ele estava para atender. Então eu entendo que ele sabia que ele não estava morto, até porque Jesus, espírito mais evoluído, que esteve com esse olhar, né? O olhar de Jesus era um olhar na alma da gente, um olhar de uma dimensão enorme. Então ele veio com calma. Quando veio, trouxe amigos de Lázaro, parentes. E quando ele se aproximou dessa caverna, Marta, todos conhecem a história de Marta e Maria, aquela história que Marta cobrou de Jesus, a postura de Maria, que ouvia Jesus falar da boa nova, e ela queria cuidar da casa. Queria dizer que todos nós temos Marta e Maria. Marta imediatista, apressada, julgadora, é o ego. Maria, aquele ser mais voltado para ouvir, para entender, é o Espírito, é a essência. E aí, quando Marta viu Jesus, falou: se tivesse vindo logo, Lázaro não teria morrido. Quando nós não temos desenvolvido, não estamos desenvolvendo essa questão do auto-amor, a nossa postura é essa, de cobrar do outro. Cobrar do outro que resolva os nossos problemas, que corrija as nossas falhas. E aí Jesus calmamente, eu gosto dessa passagem, eu trouxe só por essa questão. O mestre porque foi o único adjetivo que ele aceitou. Ele disse que não era bom era o Pai que estava no céu. Ele aceitou a questão do mestre. Pede aos que acompanhavam que retirassem a pedra. O que significa isso? Significa, queridos, que em determinado momento, que nós estamos em aflição, que nós estamos amarrados mentalmente num circuito fechado, em pensamentos doentios, nós precisamos do socorro, sim. Precisamos do apoio da família, do terapeuta, do social. Precisamos ter esse olhar. Então Jesus pede que retirem a pedra. Então pediu que todo mundo se envolvesse. E nesse momento que nós nos encontramos de tanto desamor, tanto autocídio, é preciso que todos nós temos olhos de ver. Dentro da nossa casa, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa família. E ele diz assim: Lázaro, vem para fora. Ordena, chama. O que isso significa? Jesus não faz por Lázaro o que era para... Jesus não faz por Lázaro o que é para ele fazer. Jesus não faz por nós o que nós temos que fazer. O movimento que nós temos que fazer todo dia para sair da nossa caverna escura, aquela que a gente entra no pensamento desalinhado, no pensamento, no pessimismo, que a gente se fecha. A cura se dá justamente no momento do percurso de sair dessa sombra que Jung fala que há em nós, histórias que nós construímos ainda mal resolvidas, e vir para a luz, que em essência é Deus em nós. E quando a gente fala em valorização da vida, a gente tem que pensar nessa essência divina que há em nós, e que nós temos que fazer brilhar, como disse o mestre: fazei brilhar a vossa luz. Então ele disse ainda: soltai-o e deixai ir. Quer dizer, deixa ele fazer a caminhada dele, deixa ele prosseguir, deixa esticar as pernas, deixa ele sentir-se como filho de Deus novamente. Então Jesus não prende, ele solta, ele faz a gente caminhar. Todos nós, quando estamos nessa faixa, está na caverna, estarmos fechados na escuridão de nós mesmos, representa a infinidade de enfermos do corpo e da alma, que aguardam o socorro do alto e o fenômeno da cura a partir de recursos
exteriores. João cita, João 5, 1, 9, fala desse Senhor que muitos e muitos anos estava deitado à beira desse lago, que era considerada, a água era considerada curadora, né? Havia toda uma história em relação a essa água. Quando ela se movimentava, você tinha que se jogar, né? Não era assim? E que anjos, né, ou espíritos o atendiam. Mas esse moço ficou deitado aí, esperando que alguém fizesse o movimento para ele. Essa passagem, queridos, tem a ver com a lei de causa e efeito, que nós falamos agora há pouco. Esse moço, quando Jesus chega até ele, Jesus percebe que não havia mais necessidade dessa prostração. Quantos de nós ficamos assim, uma encarnação, deitados eternamente, esperando que alguém movimente as nossas energias para fazer um curso, para fazer uma leitura, para fazer um trabalho interno, para buscar um terapeuta, para falar das nossas dores com alguém, para buscar ajuda? Quantos de nós? Então Jesus diz para ele que ele estava curado. E o que eu gosto dessa passagem foi o que aconteceu depois. Depois Jesus o encontra orando no templo. Aí sim Jesus falou: foste curado, não tornes a errar, para que não te suceda coisa pior. Aqui ficou claro que esse processo de prostração, de apatia, que era um momento, né, que essa pessoa tinha que entender quem ele era, entender as suas emoções, compreender, né, que ele tinha algo ainda a entender sobre a vida. Mas quando ele sai daí, ele vai para onde? Orar. E a oração é o quê? Remédio. Oração purifica o nosso centro de força. Oração energiza, oração potencializa. Atrai para nós forças superiores de amor e de ajuda. Aqui acontece outro fato. Esse homem, Natanael ben Elias, os senhores também já conhecem a passagem. Jesus estava em Cafarnaum, uma cidadezinha que ficava lá ao lado de Genezaré, e a casa de Pedro, ele sempre trabalhava ali, atendia as pessoas, e as pessoas o procuravam, todos os tipos de moléstias, de doenças, e as casas como as nossas não estavam preparadas para receber o cadeirante, para receber os irmãos com necessidades especiais. Tanto é que hoje os trabalhadores da engenharia civil, as pessoas fazendo os projetos, já estão dizendo: precisamos pensar que nós envelhecemos, precisamos pensar que nós podemos ter um problema de saúde, precisar ficar numa cadeira. Até as nossas casas precisam estar se adaptando à realidade dos nossos irmãos que precisam passar por essa experiência, vivenciar essa experiência de limitação física ou limitação mental. Mas aí, o que me chamou a atenção nessa passagem, eu trouxe para os senhores, foi novamente a ajuda dos irmãos. Ele não podia entrar pela porta, porque a porta estava muito pequenininha e a cama era mais larga. O que os companheiros, 4 pessoas, fizeram? Abriram o teto da casa onde Jesus, não sei se depois eles acertaram, né, gente? Mas eles abriram para que o homem descesse. E o texto é bacana, porque diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, como está no plural, a fé dessas pessoas aqui, ó, que se movimentaram para ajudar esse irmão que há 38 anos também estava numa cama. Então, gente, para a gente valorizar a vida, para a gente trabalhar o alto amor, a gente tem que se nutrir de amor e esperança para estar pronto para uma atividade dessa. Porque se eu não estiver nutrido, não estiver bem, eu vou fazer isso aqui reclamando. Olha que trabalheira descer isso aqui. Nossa Senhora, por que não abre essa porta? Então a gente, quando não está nutrido, a gente faz, mas a gente cobra. A gente exige que o outro se modifique na marra. A gente quer que o outro fique com o que tiver isso aqui, queridos. Depois que Jesus terminou de fazer o trabalho, depois de ter
atendido muitas pessoas, Jesus sai de dentro da casa e fica sentadinho ao lado, e algumas lágrimazinhas desceram do rosto de Jesus. Algumas pessoas acham que o Espírito Divino, governador do planeta, não chora. Ele não chora por remorso, por dor, e nem por... Ele chora por ver a nossa ignorância, a nossa falta de habilidade de lidar com nós mesmos. Pedro, vendo aquilo, questionou. Gosto de Pedro, Pedro questionava tudo. Pedro disse assim: não entendo, Senhor, depois de um trabalho tão bacana, tão lindo, o Senhor aqui está sentadinho e com essa lágrima descendo. Aí ele disse assim: chora, Simão, porque nesse momento muitos daqueles que curei se encontram entregues a antigos vícios. Isso aí a Amélia Rodrigues descreveu nesse livro Primícias do Reino, que é um livro muito lindo. Recobrar o ânimo, a voz, a saúde, para se precipitarem outra vez nos despenhadeiros da insensatez. Enquanto isso, não longe dali, enquanto o moço que ficou tantos anos à beira do lago foi para o templo orar, olha o que o nosso Natanael fez. Ele estava comentando sua cura com infantil alegria entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Então nós temos duas situações de alguém que busca cura, de alguém que se cura e retorna para a mesma situação, porque é uma questão de entendimento, de valorização da vida. Valorizar a vida é entender o quanto é precioso, o quanto é importante receber um corpo, o quanto está difícil fazer uma programação espiritual para este mundo nosso, que passa por mudanças, que passam por alterações em todos os sentidos. Então nós podemos sim exercitar o auto-amor todo instante da nossa vida. Exercitando o amor, eu entendo que eu me preparo para curar, para atender o outro. Exercitando o auto-amor, eu me sinto em paz. Quando eu faço um ato para com o meu irmão, eu não cobro se ele vai voltar para me agradecer, se ele vai voltar para dizer para as pessoas que foi feito. Eu entendo que é natural esse processo de um ajudar o outro. E nós precisamos, neste momento, que o nosso planeta passa por tantas turbulências, o nosso país passa por momento tão difícil de desencontro, de desarmonias de pensamento, de crenças na violência, que nós busquemos Jesus. Mas o Jesus que acolhe, o Jesus que perdoa, o Jesus que não julga, o Jesus que disse: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, o Jesus que, ao ver a nossa ignorância, entende, compreende e nos ama da forma como nós somos, porque Ele sabe que há em nós a centelha divina, que mais cedo ou mais tarde nós vamos ir e nós vamos respeitar as leis divinas. Então que Jesus, na sua infinita misericórdia, seja respeitado, mais do que isso, seja amado por nós, dentro dos nossos lares, dos nossos locais de trabalho, na sociedade, onde a gente vê, tanto desprezo, tanta arrogância, tantas pessoas fazendo diferenças de classe, de raça, de crença, de gênero. Jesus não está nessas atitudes. Jesus está onde nós estamos todos os dias exercitando o auto-amor e desenvolvendo o amor em sua plenitude. Muito obrigada pela atenção. Que nós sejamos instrumento de paz onde quer que nós estejamos. Gente, deu vontade de se esconder aqui debaixo da mesa, tanto puxão de orelha. Obrigada, Penha. Muito bom. Que tocou no coração de muitas pessoas, não só daqui, mas lá de lá também.
Antes de encerrar nossa noite, eu gostaria de dar alguns recados. Na quinta-feira, às 7h30 da noite, vai ter uma reunião do projeto Arte e Vida, que é avaliação e planejamento. O tesoureiro substituto é o Felipe e ele está arrecadando a mensalidade da casa. Então, quem quiser pagar, pode procurar o Felipe. Acho que ele não está aqui hoje, né? Mas pode procurar o Rogério, então. O passe vai ser coletivo, mas ainda assim, quem sentir a necessidade de ter um passe individual, pode procurar o Rogério ou a Márcia. Lembrando também que todos os domingos, das 6 às 6h50, acontece o atendimento fraterno. Quem sentir a necessidade de estar conversando, os trabalhadores da casa estão disponíveis. Lembrando também que nós estamos precisando de trabalhadores para essa equipe. Quem tiver o interesse pode estar me procurando no final da noite. Lembrando também que estão às vendas os CDs do Grupo Dom e o CD da Eliane Dias, no valor de R$20 cada. E eu vou passar a palavra para a Penha, para ela fazer a nossa prece final. Neste momento, Pai querido, nós só temos uma palavra. Muito obrigada pela oportunidade da vida. Muito obrigada por estar inserido num contexto familiar, mesmo com muitas lutas, com muitas diferenças. Muito obrigada, Senhor, por estar encarnada no Brasil. País que nos acolheu, espíritos imperfeitos, com histórias de muitas agressões, de muitas traições e muitos desleixos, com o alto amor. Como sempre fazemos, Pai querido, nós queremos pedir que nos ajude a manter a coerência entre o discurso e a prática, nos ajude a manter o silêncio naquele momento que a gente quer fazer o barulho social. Queremos pedir, Senhor, que nos ajude a ser realmente quem nós somos e a nos perdoar por aquilo que ainda não podemos ser. Queremos pedir que abençoe cada família aqui presente, desta cidade querida, desta casa maravilhosa, deste país, e todos os nossos irmãos encarnados neste planeta, que nos recebe para passar pelas provas, curar nossas feridas, fazer valer o amor de Deus que há em nós. Que cada irmão desencarnado que visita este lar possa ser acolhido, possa sentir abraçado e não diminuído, não importando qual foi a trajetória. Deus é amor, Deus é perdão, e a justiça vem através do amor, não necessariamente tem que ser pela dor. Queremos agradecer mais uma vez a oportunidade bendita do trabalho, da utilidade, da voz, da audição, dos braços, das pernas, do corpo físico, que é uma energia densa, mas entendendo que eu estou construindo o meu corpo espiritual do amanhã, do porvir. Cuidemos, cada um de nós, deste corpo que é o santuário do Espírito, para que amanhã nós possamos ter um instrumento melhor para o trabalho. Que a luz divina que é em nós resplandeça. Cure as feridas abertas pela maledicência, pelo orgulho e pela vaidade. Que o amor divino que há em nós cale a boca da ignorância, da insensatez e da discórdia. Que o amor divino que há em nós acredite no amor, vibre no amor,
pense no amor e haja no amor. Assim seja.